Vamos lá, então, começar nosso resumo da aula passada. A aula passada, a gente saiu um pouco do tópico da física para falar um pouco de matemática. Porque, né, como eu expliquei antes, a matemática é uma língua e a gente precisa dessa língua para conseguir entender a física. O tópico que a gente passou na aula passada foi sobre potenciação. Essa ideia aqui entra bastante em eletromagnetismo, porque a gente sempre fala de cargas elétricas como 10 elevado a menos 6 coulomb, porque o 1 coulomb é uma medida muito grande. Então a gente precisa saber fazer conta com esses 10 elevado a menos 6, 10 elevado a mais 9, 10 elevado dividido e ser tipo, Enfim, passamos a ideia de potenciação, que é realmente a ideia de multiplicar muitas vezes, né? Quando a gente tem, por exemplo, 2 elevado a 3, o que isso quer dizer? É a mesma coisa que multiplicar 2 3 vezes. É 2 vezes 2 vezes 2. 10 elevado a 2, multiplicar 10 duas vezes. 10 vezes 10. E essas contas a gente consegue fazer, às vezes um pouquinho perrengando um pouco. Por 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8, 8. 8 vezes 2, esse é... mas dá. Aos poucos dá, subdividindo as coisas, fica um pouquinho mais tranquilo. E não tem exatamente uma regra para decorar as potenciações. O nome, né, na nossa potenciação, né? No caso mais geral, quando a gente tem um a elevado a n, por exemplo, a gente tem 2 elevado a 3 é igual a 8, 10 elevado a 2 é igual a 100, a elevado a n é igual a x. Números quaisquer aí, que a gente queira, a gente chama o a de base, o n a gente chama de expoente e o x de potência. Ou seja, uma base elevado a um expoente vai nos dar uma potência de multiplicação aí. Bom, tem uns nomes mais comuns, que é quando a gente eleva ao quadrado, quer dizer, quando a gente eleva a 2, a gente pode também falar elevado à segunda potência, a gente pode falar elevado ao quadrado, que seria remetente a calcular a área de um quadrado, né? Quando a gente calcula base vezes altura, por exemplo, 10 vezes 10, 10 elevado a 2. Então, quando eleva a 2, a gente pode falar, na verdade, 10 ao quadrado. Quando a gente eleva a 3, também podendo falar terceira potência, caso você queira elevar, assim, 2 elevado à terceira potência, a gente pode falar também 2 ao cubo, porque multiplicar um número 3 vezes é remetente a calcular o volume de um cubo. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, a largura, a comprimento e a altura. Agora, elevado à quarta, ou elevado à quarta potência, elevado a 4, a gente não tem mais aquela regrinha do quadrado, cubo, porque né, a gente está limitado aqui a 3 dimensões. É um pouco mais difícil de começar a falar de 4 dimensões, quinta dimensão, sexta dimensão. Então a gente só fica no elevado a 4, elevado a 5, a 6, a 7, assim por diante. Não tem uma regra para decorar a potenciação. Cada número elevado a cada número tem, assim, você pode criar. Putz, eu sei como multiplicar 2 muitas vezes. Putz, eu sei como multiplicar 5 muitas vezes. Mas cada um é cada um. Menos o 10. Pelo fato da gente ter uma base 10, quando a gente faz potências de 10, tem um padrãozinho bem legal. Por exemplo, 10 elevado a 2 vai ser igual a 100. 10 elevado a 3 vai ser igual a 1000. 10 elevado a 4, 10.000. Ou seja, quando eu levo 10 a 2, vai aparecer aqui 2 zeros. Quando eu levo 10 a 3, vai aparecer 3 zeros. 10 a 4, 4 zeros. 10 a 7, 7 zeros. 10 a 1000, 1000 zeros. É um pouco mais fácil de fazer conta quando a gente está na base 10, que é exatamente a base da nossa matemática moderna aí. E a ideia de elevado também aparece às vezes elevado a menos alguma coisa. O que seria um elevado a menos um número, né? Se elevado a 3, por exemplo, eu estou multiplicando 3 vezes. Elevado a menos 3, eu estou desmultiplicando 2, 3 vezes. O que seria desmultiplicar um número, né? Desmultiplicar seria dividir. Quando a gente eleva um número a menos alguma coisa, a gente está dividindo esse número, alguma coisa às vezes. Por exemplo, 2 elevado a menos 3 vai ser igual a dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. E quando a gente divide, é a mesma coisa que fazer a fração de 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Ou 1 sobre 2 elevado a 3. Basicamente, quando a gente tem um número negativo aqui em cima, a gente pode passar
todo esse número aqui dividindo como 2 elevado a 3. Da mesma forma, 5 elevado a 2 vai ser a mesma coisa que 1 dividido por 5 vezes 5, ou 1 dividido por 5 elevado a 2. Tranquilo até aqui? Estou vendo o chat, caso queiram falar, tranquilo. É mais revisão, por isso que eu estou passando um pouquinho mais acelerado, mas se quiser parar a qualquer momento, falar, é sempre bom lembrar a matéria do que só falar, não, é melhor passar o resto da matéria mesmo não sabendo essa. Tudo tranquilo. Tranquilo? Então, vamos lá. E mais uma vez, não tem uma regra para decorar elevado a negativo, mas com 10 é um pouco diferente. Com 10, por exemplo, se a gente divide 10 uma vez, a gente vai ter 0,1. Se a gente divide 10 duas vezes, a gente vai ter 0,01. Se a gente divide 10 três vezes, a gente vai ter 0,001. Ou seja, quando eu divido 10 uma vez, vai aparecer uma casa decimal. Quando eu divido 10 duas vezes, vai aparecer duas casas decimais. 3 vezes, 10 casas decimais. 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. E assim por diante. 10 elevado a menos 100 vai ser 0, um monte de 0 e 1. Esse um monte de 0 e 1 vão ser 100 casas decimais. E, enfim, com isso, a gente pode começar a escrever números em notação científica. O que seria a notação científica? A notação científica é uma maneira de expressar os números. Por exemplo, eu posso expressar um número bem conhecido, π. Eu posso expressar π como... Peraí. Eu posso expressar π como 3,14. Ou eu posso expressar π como aquele desenho bonitinho, né, do π. Ou eu posso expressar π como se fosse aqui um comprimento de um círculo de raio 1. Não. De raio meio. Porque, né, o comprimento de um círculo é 2π vezes o raio. Então, se o raio for meio, isso aqui vai ficar π. Olha que bonito, muitas formas de expressar o π. E, bom, todos os números podem ser expressados na notação científica. Como que ela funciona? Ela vai ter uma mantissa, ou seja, esse A, vezes 10 elevado a n. Esse n a gente vai chamar de expoente, ou ordem de grandeza, né? O expoente, como era dito antes, e a ordem de grandeza realmente expressa o que ela fala, é a ordem de grandeza do número, o quão grande ele é, ou quão pequeno ele é. A mantissa, um negócio que eu errei na aula passada, mas a mantissa, ela tem que ser um número entre 1 e 10. E o expoente, ele tem que ser um número inteiro. Mas vendo assim um pouquinho complicado, então a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, como seria 3 na notação científica? Bom, 3 é a mesma coisa que 3 vezes 1. E 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Por que exatamente 1 é igual a 10 elevado a 0? Bom, quando a gente tem expoentes positivos, é a mesma coisa que falar que eu estou multiplicando o número algumas vezes. Quando eu tiver um expoente negativo, eu estou desmultiplicando o número algumas vezes. E quando tiver expoente zero, eu não estou multiplicando o número. Eu não estou multiplicando nada. Então, o que é multiplicar por nada, por exemplo? É 1. Quando a gente multiplica por 1, o número fica igual. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5. 1 bilhão vezes 1, 1 bilhão. É vezes 1. Então, como ficaria? Na notação científica, 3 vezes 1 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 0. 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 0,1. E 0,1, como a gente tinha visto lá atrás, é 10 elevado a menos 1. Então, ficaria 5 vezes 10 elevado a menos 1. A mantissa é 5, está entre 1 e 10, tá valendo. A ordem de grandeza, ou o expoente, é menos 1. 400. 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. E 100, a gente tem 1, 2 zeros, vai ser 10 elevado a 2. Então, 4 vezes 10 elevado a 2. 0,0003 é a mesma coisa que 3 vezes 0,0001. E tem 1, 2, 3, 4 zeros, então vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 4. Mantissa é igual a 3, ordem de grandeza, ou expoente, menos 4. Agora, por exemplo, o que eu errei na aula passada é 1,4 milhão.
1,4 milhão é a mesma coisa que 14 vezes 100 mil. Né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 100 mil. Só que 14 vezes 10 à quinta, a gente não tem uma mantice entre 1 e 10. É mais fácil fazer multiplicação com um número sem vírgula. Multiplicação, divisão, é mais fácil fazer conta com um número sem vírgula. Então, realmente, nesses casos, putz, eu só quero fazer conta, não estou querendo notação científica, pode usar o 14 vezes 10 a 5. Usa o que você se sentir mais confortável. Putz, quero usar o 1,4 milhão para fazer a conta? Usa o que você tiver mais confortável. Agora, se eu quiser falar, eu quero notação científica, então a gente tem que transformar isso em um número entre 1 e 10. E qual que seria o número entre 1 e 10? Seria 1,4. Seria aqui a mesma coisa que 1,4 vezes 10 a 6. 1,4 vezes 10 a 6, né? 1,4 vezes 1 milhão. 1,4 milhão. 1,4 vezes 1 milhão. Tá até aqui, ó. Que bonito. Alguma dúvida? Tranquilo? Nenhuma. Então, bola pra frente. Com isso, a gente tem algumas regras. Ah, então... quer perguntar? Ou falou de boa? Deve ter falado de boa. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, tem algumas regras das potenciações. A primeira delas é quando a gente tem potenciações de bases iguais. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Como a gente pode ver isso? Bom, 2 elevado a 3 eu vi lá atrás, né? 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só que quando a gente está multiplicando essas duas potências, é a mesma coisa que eu multiplicar 2, 3, mais 4 vezes. Então, a mesma coisa que ser 2 elevado a 7. Eu estou multiplicando aqui 7 vezes. Então, em multiplicação de potências de base igual, tem que ser a base igual, porque, por exemplo, se a gente tiver 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4, eu vou ter 2 multiplicando 3 vezes, 5 multiplicando 4 vezes e eu não consigo juntar nada, né? Vai continuar sendo 2 multiplicado 3 vezes e 5 multiplicado 4 vezes. Não interfere em nada. Então, nas bases iguais, a gente tem essa regra. A gente conserva as bases, ou seja, eu vou conservar aqui o 2, e soma os expoentes. 3 mais 4 dá 7. E essa regra também serve para números negativos, elevado a números negativos, né? Eu fiz uma demonstraçãozinha aqui, mas é basicamente a mesma coisa, né? 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 vezes 3. 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3. E quando a gente faz multiplicação de fração, a gente multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 1 é 1, e 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, enfim, 3 elevado a 5. Então, no final, eu vou ter 1 dividido por 3 elevado a 5, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 5. Olha que bonito. A gente somou entre aspas, né? Porque menos 2 menos 3, essa soma, né? Quando a gente tira 2 e tira 3, eu estou basicamente colocando, mas eu estou colocando um negativo, né? Eu estou adicionando um negativo, eu diminuo. Então, vou ter menos 2 menos 3, menos 5. A mesma coisa quando tiver positivo e negativo, também dá certo. Positivo e negativo, no final, a gente vai ver meio que cortando, né? Tá tudo multiplicando em cima, tudo multiplicando embaixo. Eu corto um 2 com 2, um 2 com 2, ou seja, eu estou tirando os números de baixo de cima. No final, vou ter 2 elevado a 3 menos 2. Então, 2 elevado a 1 no final. Olha que bonito. Com isso, tem aquela regra que eu já tinha falado um pouquinho atrás, mas é que qualquer número elevado a zero vai ser 1. Pode lembrar, né, com essa regra de, não estou multiplicando nada, não estou dividindo nada, é a mesma coisa que multiplicar por 1, mas é mais fácil demonstrar, né, sempre mais bonito, fica mais, A elevado a zero, por exemplo, qualquer número que você queira, 2, 3, 89 mil, qualquer número aí que você queira, que você achar bom na sua conta, sei lá, eu posso fazer, por exemplo, 0 é a mesma coisa que 1 menos 1. 2 menos 2, 3 menos 3, escolhe o que você achar mais legal também.
Mas quando eu estou elevado a 1 menos 1, naquela regra lá passada, eu posso dividir isso em duas bases. Ou seja, vai ser a elevado a 1 vezes a elevado a menos 1. Só que a elevado a menos 1 é dividido por a. Então, no final, a gente vai ter a sobre a, corta a com a, vai ficar 1. Isso funciona para qualquer número. Qualquer número que você queira fazer essa regra, dá certo. Com isso, também tem a ideia que da inversão do expoente. Eu tinha falado da ideia passada, né, que a elevado a menos n vai ser igual a 1 sobre a dividido por a dividido... A elevado a menos n é a mesma coisa que 1 dividido por a elevado a n. Também funciona um pouquinho ao contrário. Se a gente dividir por um expoente negativo, no final, a gente vai ter aqui embaixo, né, uma divisão por fração, e a divisão por fração é a mesma coisa que multiplicar pela fração inversa. Por exemplo, eu tenho aqui... eu tenho 1 dividido por a sobre b, uma fração qualquer aí. Vamos até colocar uma fração que a gente entenda. 1 dividido por 2 sobre 3. Como que eu faço essa conta? Bom, o 2 sobre 3 é uma fração que está dividindo. Eu posso passar essa fração multiplicando inversamente. Ou seja, isso vai ficar igual a 1 vezes 3 sobre 2. Dá para ver que eu inverti aqui, ó. Peguei o 3, coloquei em cima. O 2 que estava em cima, eu coloquei embaixo. Então, a mesma coisa eu fiz aí. A gente vai ter multiplicado por a elevado a n dividido por 1. Só que dividido por 1 é a mesma coisa que nada. Então, no final, a gente vai ter o a elevado a n. Que, se você parar para ver, quando a gente está dividindo por uma potência, é a mesma coisa que multiplicar pela potência elevado ao inverso. Ou seja, se eu estou dividindo por a elevado a menos n, eu vou passar como a elevado a mais n. Se eu estiver dividindo por a elevado a mais n, eu vou passar como multiplicando a elevado a menos n. Dá para ver aí essa inversão? Tranquilo? De boa? Pontos a serem colocados? De boa? Então, passando. Bom, alguns exemplos para a gente ver, né? 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 4. Eu passo esse 2 elevado a 4 como 2 elevado a menos 4 multiplicando, né? Eu fiz essa inversão aqui, elevado a mais 4, elevado a menos 4. Então, pela regra lá, 2 elevado a 3, 2 elevado a menos 4, bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. 2 elevado a 3 menos 4, porque, né, estou somando, mas eu estou somando um número negativo. 3 menos 4, menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 dividido por 2. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a menos 2. Eu vou passar esse menos 2 como mais 2 aqui multiplicando. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a mais 2. Né? Troquei o sinal. 2 elevado a 3 mais 2, 2 elevado a 5. Simples. Com isso, a gente tem a potência de uma multiplicação. O que acontece com a potência de uma multiplicação? Fiz a regra geral aqui em cima, mas é sempre melhor ver aqui embaixo. 2 vezes 10 elevado a 3. Tudo isso, né? Esse bloquinho de 2 vezes 10 elevado a 3. Como eu faço isso? Bom, pela regra da potência, eu vou multiplicar o 2 vezes 10 3 vezes. Eu vou multiplicar esse bloquinho 3 vezes. 2 vezes 10, vezes 2 vezes 10, vezes 2 vezes 10. Eu podia mostrar aqui, né? 2 vezes 10, vezes 2... Só que está tudo multiplicando, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou passar todos os 2 para um lado e todos os 10 para o outro. Eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. No caso, o que eu fiz aqui para não ter que fazer todo esse passo a passo, foi pegar esse expoente 3 e cair ele nos dois números multiplicando. Eu coloquei o elevado a 3 no 10 e o elevado a 3 no 2. No final, ficou 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. E essa regra funciona para mais do que dois números. Se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 4 vezes 5 elevado a 2,
fazendo os mesmos passo a passos, no final eu vou ter 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Ou seja, eu peguei esse 2 e caí em todos os números que estão multiplicando esse bloquinho que está sendo elevado. E essa regra também funciona para números negativos. 3 vezes 2 vezes 5 elevado a menos 2, também você pode cair a potência menos 2 nos 3 números que estão multiplicando, os 4 números, quantos números estiver multiplicando no bloquinho lá que está sendo elevado a menos alguma coisa. Eu acho que é a última regra aqui que eu iria colocar, que eu estou colocando no caso. Não é a última regra, eu coloquei mais uma depois. É a potência de uma potência. Ou seja, quando eu tenho um número elevado a alguma coisa, elevado a alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um número aleatório aí, a elevado a n, elevado a m. O que isso quer dizer, né? Vamos ver um número mais bonito aqui embaixo. 5 elevado a 3, e todo esse bloquinho de 5 elevado a 3 elevado a 2. Bom, vamos fazer a regra da potência, né? Vamos multiplicar esse 5 elevado a 3 duas vezes, né? Elevado a 2, essa é a regra. Então vai ficar 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Agora, o 5 elevado a 3 também dá para fazer a regra da potência, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Só que no final, eu estou multiplicando 5 6 vezes. E 6 é 3 vezes 2, né? Aqui, ó, que bonito. Então, quando a gente tem uma potência de uma potência, o que a gente faz é multiplicar os expoentes. Isso funciona para qualquer número que você está elevando. Eu estou elevando 5 elevado a 3 elevado a menos 2. Multiplico 3 vezes menos 2. Daria menos 6, por exemplo. E todos funcionam nessa ideia. Se você elevar um número n vezes, e dessas n vezes você elevar m vezes, você no final vai ter n vezes m multiplicações. Ou seja, a elevado a n vezes m. E a última regra que eu acabei colocando aqui é a potência de um número negativo. O que acontece quando a gente multiplica um número negativo muitas vezes, né? Por exemplo, menos 1 elevado a 1. É menos 1. Menos 1 multiplicado uma vez só, né? Menos 1. Menos 1. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número, né? Agora, menos 1 elevado a 2. Vai ser menos 1 vezes menos 1. Só que menos vezes menos dá mais. Então vai ficar mais 1. Menos 1 elevado a 3. Bom, menos 1 elevado a 3 é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ou, no caso, menos 1 elevado a 2, né? Se a gente for até subdividir os bloquinhos, eu vou ter menos 1 elevado a 3, a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Eu peguei esse bloquinho aqui com 2 menos 1 e fiz um menos 1 elevado a 2, né? Essa é a regra da potência. Tem 2 vezes o menos 1 multiplicando aqui, menos 1 elevado a 2 vezes menos 1. Só que a gente viu lá em cima que o menos 1 elevado a 2 é mais 1. Então seria mais 1 vezes menos 1. Mais com menos dá menos. Então, e menos 1 elevado a 4. A mesma regra, a gente cai em mais 1. Ou seja, quando a gente vai multiplicando números negativos, 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 a gente vai invertendo entre positivo e negativo. Como até o Amon tinha explicado na aula passada, que eu achei legal a explicação dele, o que o menos 1 faz, por exemplo, a gente... Posso até desenhar, né? Mais fácil. A gente tem, se a gente for ver, né, uma linha infinita com os números. Por exemplo, aqui no meio da linha, eu vou ter o 0. Para cada linha, eu vou ter o 1, o 2. Para cada linha, eu vou ter o menos 1, o menos 2, menos 3. E assim por diante, né? Para lá fica muito negativo, para cá fica muito positivo. O que o número negativo faz é basicamente girar esse número aqui 180 graus. Como assim, né? Por exemplo, a gente tem aqui um número menos 1. Quer dizer, a gente tem um número aqui mais 1. Mais 1 aqui, ó. Tem até uma setinha. A gente tem aqui o mais 1. Quando a gente multiplica mais 1 por menos 1, o menos 1 tem esse poder de girar um número 180 graus. Então ele vai bater no menos 1. Se eu multiplicar menos 1 por menos 1,
eu vou girar 180 graus e vai batendo mais 1. E ele fica girando eternamente se eu continuar multiplicando por menos 1. 180 graus, 180 graus, 180 graus. Se eu multiplicar, por exemplo, 2 por menos 1, ele vai girar 180 graus e vai bater no 2, no menos 2. Se eu multiplicar de novo por menos 1, vai girar 180 graus e bater no mais 2. E assim por diante. Então, a regra geral para quando a gente tem uma potência de um número negativo é que quando a gente eleva a um número ímpar, eu vou ganhar um número negativo. Se eu elevar um número par, eu vou ganhar um número positivo. Por quê, né? Porque quando a gente eleva quando a gente eleva uma vez, a gente dá meio giro e cai no número negativo. 2 vezes, a gente volta para o positivo. 3 vezes, volta para o negativo. 4 vezes, volta para o positivo. Ou seja, quando a gente multiplicar 2 vezes, a gente dá uma volta e volta para o nosso ponto de partida. E a gente continua dando essas voltas e voltando para o número de partida em números pares. Olha que bonito. Números explicados de maneira visual. Tranquilo aqui? Deu para entender? Mais ou menos? Sim, de boa? Então bora lá. Bom, com isso a gente fez uma conta muito cabreira aí. Que é fácil de fazer depois dessas contas, né? Super fácil aqui de cabeça. Bom, a gente tem 120 mil dividido por 0,02 elevado a 3. Aí você fala, putz. Bom, vamos fazer essa conta, né? Passo a passo, em partes, como o Jack Stripador gostava. Bom, vamos começar aqui em cima. 120 mil é a mesma coisa que 12 vezes 10 mil. Né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 zeros, é a mesma coisa que 12 vezes 10 mil. E 1, 2, 3, 4 zeros é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Então, no final, o 120 mil vai ser a mesma coisa que 12 vezes 10 elevado a 4. Aí você fala, putz, tantos, mas isso não é notação científica, mas... Eu não quero notação científica, eu quero fazer conta, né? Então, para fazer conta, vamos deixar tudo sem vírgula, porque ninguém gosta de vírgula. Bom, e aqui embaixo? Aqui embaixo, também vamos destransformar esse número em vírgula, né? A gente tem 0,02, duas casas decimais, mesma coisa que multiplicar 2 vezes 0,01, também duas casas decimais, né? Com 0,1 no final. Só que 0,01, duas casas decimais, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Lembra que a gente estava vendo na notação científica? Bom, então no final a gente já tem uma coisa um pouquinho menos assustadora, talvez. Ainda assustadora, mas um pouco menos. Continuando. Agora a gente tem nesse bloquinho aqui dois números multiplicados. Eu tenho 2 e eu tenho 10 elevado a 2. E todo esse bloquinho está sendo elevado a 3. Então, putz, aquela regra lá da multiplicação, estou elevando um bloquinho com uma multiplicação dentro, eu caio o expoente nos dois números que estão multiplicando. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 3. Só que aqui a gente caiu em outra regrinha legal. A gente tem um número elevado a outro. Ou seja, 10 elevado a menos 2 elevado a 3. Bom, a regrinha lá de elevado a elevado, a gente multiplica os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 3. E menos 2 vezes 3, 10 elevado a 6. A menos 6. Então no final a gente tem 12 vezes 10 elevado a 4, né, que a gente achou aqui no começo, dividido por 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 6. Olha que bonito. A gente já não tem mais nenhuma vírgula. Olha, já deu uma acalmada aí na alma, eu diria. Mas, bom, tá tudo multiplicando, tá tudo dividindo. Eu posso fazer aquela regrinha para o 10. 10 elevado a menos 6 dividindo, eu posso passar ele multiplicando como 10 elevado a mais 6. E eu poderia fazer a mesma regra para o 2? Poderia. Não vou mentir que não poderia não. Poderia sim. Mas já que a gente quer fazer conta, vamos pensar da maneira mais fácil de fazer conta, né? E dividir por 2 é relativamente tranquilo. Não é tão assustador assim. Mas olha, aqui em cima a gente tem outra coisa divertida. A gente tem 10 elevado a alguma coisa vezes 10 elevado a alguma coisa. 10, 10, a base é igual. A gente tem aquela regra de multiplicação de bases iguais. Então, conservamos a base
somamos os expoentes. Conservamos o 10, que está igualado aqui em 10 elevado a 4 e 10 elevado a 6, e somamos os expoentes. 4 mais 6, 10. Olha, no final a gente já tem uma coisa bem mais bonita aí. 12 vezes 10 elevado a 10, dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Ou dividido por 2 elevado a 3. Mas dá para continuar, dá para continuar. Agora dá para fazer as divisões por 2. Bom, tá tudo multiplicando, tudo dividindo, eu posso cortar. 12 dividido por 2 é 6. Dá para cortar de novo. 6 dividido por 2 é 3. Dá para cortar de novo? Dá. Com isso tem dois caminhos que dá para seguir. Vamos cortar aí 3 com 2, né? 3 dividido por 2 não é das divisões mais calorosas, mas é uma divisão. Dá para fazer até. 3 dividido por 2 é 1,5. E olha que bonito, a gente tem um número entre 1 e 10 multiplicado por 10 elevado a alguma coisa. A gente tem uma notação científica aqui. Se o exercício pedisse notação científica, a gente já podia até parar aqui. Aí você fala, não, mas eu quero deixar um número bonito para mim, eu não quero vírgula. Bom, então vamos pegar esse bloquinho de 10 elevado a 10, ou seja, 10 multiplicado 10 vezes, e vamos separar ele. Eu tenho 10, 10, 10, 10, 10, 10 vezes o 10 aqui. Eu vou pegar um desses 10 e separar. Aí eu vou ter 10 elevado a 1, né? Vou ter um 10 aqui que eu separei, e 10 elevado a 9 aqui. Sobrou 9 e 10, né? Eu tirei um dos 10 que está multiplicando. Então a gente vai ter 1,5 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 9. E 1,5 vezes 10, 15. Olha que bonito. 15 vezes 10 elevado a 9. Um número bonito, eu diria. A gente transformou todo aquele número feio do começo em 15 vezes 10 elevado a 9. Aí você fala, Thanos, mas eu tô aqui, eu não quero número com vírgula em nenhum momento da minha conta. Não ranço de número com vírgula. Tudo bem. Vamos fazer aquele passo do 10 primeiro, então. Vamos dividir aqui o 10, tem 10 vezes o 10 aqui. A gente pega um desses 10 e separa aqui, vai ficar 10 elevado a 9 vezes 10. Então vai ficar 3 vezes 10 vezes 10 elevado a 9. E 10 dá para dividir por 2. Olha que coisa bonita. Bom, 10 dividido por 2 é 5. 3 vezes 5, 15. Chegamos aí na nossa resposta. E essa foi a aula passada. Alguma dúvida sobre a aula passada? Tá tranquilo. Então, bom, só tem 3 pessoas. Não sei se vocês vão animar muito fazer o testinho. Gostariam de fazer um testinho de revisão da aula. Se quiserem de boa, se não quiserem também de boa. Então, bora lá, vou começar o testinho, hein? Vamos lá, preparados, preparadas? Começar, hein? 3, 2, 1. Foi! Bom, eletroestática, mas não é eletroestática, é potência. Bom, quanto vale 5 elevado a 3? Quanto que vale 5 elevado a 3? Vale 5? Vale 15? Vale 53? Ou vale 125? Quanto que vale 5 elevado a 3? A regra do elevado lá, como que é a regra do elevado? 5 elevado a 3 significa o quê? Vale 5? Vale 15? 53? Ou 125? Meu Deus, socorro, porque o meu tava aparecendo várias formas. Ah, eu devia ter desenhado as formas, mas... triângulo vermelho é 5? Losango azul é 15? Círculo amarelo é 53? Quadrado verde é 125? Quanto que vale 5 elevado a 3? Calma, que pressão, calma. Eu gosto de dar pressão, não. No Ai, quiz não tem... Meu Deus, agora não dá pra entrar de... Mesmo colocando PIN? Calma, me PIN fala de novo, me fala de novo. Coloquei. O que vale o quê? 5 elevado a 3 vale 5, 15, 53 ou 125? Mas é qual forma, é qual o número? Ah, não deu, acabou o tempo. Ah, peço perdão. Ai, que difícil. Não, bora lá. Agora tá mais suave.
Entendeu como funciona? De boa, era só a primeira pergunta. Aham. Então, de boa. Mas vamos lá, 5 elevado a 3. A regra do expoente, né? 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes aqui a multiplicação do 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 é um pouquinho mais difícil de fazer de cabeça, né? Mas 25 vezes 4 é 100. Então, 25 vezes 5, 125. Resposta certa, verdinho, que era 125. Vou falar a forma e as coisas da próxima para ajudar. Mas nossa pontuação, Maísa respondeu primeiro, boa. A Gabi em segundo, mas bora lá, bora lá. Tem jogo, tem bastante pergunta hoje. Segunda pergunta, quanto que vale 10 elevado a 4? Quanto que vale 10 elevado a 4? Triângulo vermelho, 40? Losango azul, 100? Círculo amarelo, 104? Ou quadrado verde, 10.000? Quanto que vale 10 elevado a 4? 40, triângulo vermelho? Losango azul, 100? Círculo amarelo, 104? Ou quadrado verde, 10.000? Quanto que vale 10 elevado a 4? 10.000, 10.000. Vamos lá, 10 elevado a 4. Pegadinha aí, eu adoro colocar pegadinha. 10 elevado a 4 é 10 multiplicado 4 vezes. Então, você pode fazer de cabeça, por exemplo, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000. Ou você pode usar a regra do 10, né? Aquela regra que a gente tinha falado, 10 elevado a 4, vai ser 4 vezes o zero. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 10.000. Vamos lá, nossa pontuação. Maísa ainda primeiro, seguido da Gabi, depois da Anne. Entendeu por aí, Anne? É realmente legal ter essa ideia de elevado na cabeça. É tranquilo? Aham. Então, bora lá. Próxima pergunta. Quiz. Quanto que vale 4 elevado a menos 1? Quanto que vale 4 elevado a menos 1? Vale 4? Vale menos 4? Vale 0,25 ou vale 3? Triângulo vermelho, 4. Losango azul, menos 4. Círculo amarelo, 0,25 ou quadrado verde, 3? Quanto que vale 4 elevado a menos 1? Triângulo vermelho, 4. Losango azul, 0,25. Vamos lá, galera, menos 4. Vamos explicar aqui rapidinho, então. Quando a gente eleva a negativo, ou seja, quando a gente tem, deixa eu pegar um disco, uma cor boa. Quando a gente eleva a negativo, é a mesma coisa que dividir. Ou seja, eu estou dividindo 4 uma vez. Quando a gente tem aqui, ó, 4 elevado a menos 1, é a mesma coisa que 1 dividido por 4. E 1 dividido por 4 é uma conta um pouquinho chata de se fazer, mas 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25 é igual a 1. Ou seja, se a gente pegar 1, tem aqui, ó, 1 inteiro e dividir ele aqui em 4, eu vou ter meio. Dividir em 4 de novo, vou ter 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Então, a resposta certa era o círculo amarelo, 0,25. Vamos ver como está nosso quiz aqui. Gabi passou em primeiro, seguido de Maísa e depois da Anne. Vamos lá, quem ainda dá, vamos lá. Tem alguma dúvida que quer tirar? Pode tirar enquanto está fazendo a pergunta também. Eu não respondo, mas eu tiro dúvida. Tá tranquilo, então? Bora lá. Quanto que vale 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 6? Quanto que vale 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 6? Vale triângulo vermelho 10 elevado a menos 2? Losango azul 10 elevado a mais 2? Círculo amarelo 10 elevado a 10? Ou quadrado verde 10 elevado a menos 10? Quanto que vale 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 6? Vamos lá. Multiplicação, olha, 10 e 10 são o quê? Bases iguais? Uma multiplicação de bases iguais, de expoente de bases iguais. Quanto que vale 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 6? Vale triângulo vermelho 10 elevado a menos 2?
Losango azul, 10 elevado a mais 2. Círculo amarelo, 10 elevado a 10. Ou quadrado verde, 10 elevado a menos 10. Vale 10 elevado a menos 2. Vamos lá pela regra. Multiplicação de bases iguais. A gente conserva a base e soma os expoentes. 10 elevado a 2 estava quase ali, mas a gente tem 10 elevado a 4 e 10 elevado a menos 6. 4 menos 6, né? Porque é um negativo aqui, estou somando, mas estou colocando negativo. 4 menos 6, menos 2. Então fica 10 elevado a menos 2. Vamos lá, Gabi em primeiro, seguido de Maísa, depois de N. Aê, boa, boa, boa. Vamos lá, próxima pergunta. Quiz. Como fica o número 123.000 em notação científica? Essa aí é a pegadinha, hein? Como fica o número 123.000 em notação científica? 123000 em notação científica, hein? Fica triângulo vermelho, 123. Fica losango azul, 1,3 vezes 10 à quinta. Círculo amarelo, 123 vezes 10 à terceira. Ou quadrado verde, 123.000 vezes 10 a 0. Como fica 123.000 em notação científica? Fica triângulo vermelho, 123. Losango azul, 1,23 vezes 10 à quinta. Círculo amarelo, 123 vezes 10 à terceira. Ou quadrado verde, 123.000 vezes 10 a 0. Como que fica notação científica? Boa, uma pessoa só acertou, mas vamos lá. Olhando aí os 4 números de notação científica, a notação científica, lembra? Era um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Só que esse número tinha uma regra muito importante. Esse número, ele podia só estar entre 1 e 10. Ih, uma saiu. Mas ainda deve estar aqui. Esse número tem que ficar entre 1 e 10. Então, 123 não poderia ser, porque não está entre 1 e 10. Foi uma pegadinha que eu tinha colocado na aula passada errado, mas só para saber notação científica, ficaria 1,23 vezes 10 à quinta, né? Bom, não sei se dá para passar para a próxima pergunta agora, mas vamos passar? O que vocês acham? Acha melhor? Acha não? Deve estar difícil de vocês passarem aqui para a conversa agora, então vai. Então, vamos passar para a próxima, né? Vamos lá. Bom, Gabi acertou, parabéns, tá legal aqui esse jogo, Disputado. Sexta pergunta, quanto que vale 2 vezes 5 elevado a 2? Quanto que vale 2 vezes 5 elevado a 2? Todo esse bloquinho aqui de 2 vezes 5 elevado a 2. Vale 20? Vale 50? Vale 100? Ou vale 252? Vale triângulo vermelho 20? Losango azul 50? Círculo amarelo 100? Vale círculo amarelo 100, vamos lá. 2 vezes 5 elevado a 2, né? Tem um bloquinho todo que está sendo elevado, a gente cai o expoente no bloquinho. Vai ter o 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. No caso, ficaria 4 vezes 25, né? 2 elevado a 2 é 4, 5 elevado a 2 é 25. 4 vezes 25 dá 100. Ou para as pessoas que conseguiram burlar esse exercício aí, não sei se pensaram assim, 2 vezes 5 é 10. Né? Todo esse bloquinho de 2 vezes 5 está elevado a 2, então 10 elevado a 2, 100. Olha que bonito. Bom, Maísa passou na frente, tá disputado. Seguido de Gabi, e infelizmente depois a Anne. Bom, sétima pergunta, quanto que vale 2 vezes 10 elevado a menos 2? Tudo isso elevado a 3. Quanto que vale 2 vezes 10 elevado a menos 2? Tudo isso elevado a 3. Vale 8 vezes 10 a menos 6? Vale 21.023? Vale 2 vezes 10 elevado a menos 6? Ou vale 8 vezes 10 elevado a menos 2? Quanto que vale 2 vezes 10 elevado a menos 2? E tudo isso elevado a 3. Vale triângulo vermelho 8 vezes 10 a menos 6? Vale losango azul 21.023? Vale círculo amarelo 2 vezes 10 elevado a menos 6? Ou vale quadrado verde 8 vezes 10 elevado a menos 2?
Quanto que vale 2 vezes 10 elevado a menos 2? Tudo isso elevado a 3. Se quiser perguntar, ainda tem 34 segundos. Vale 8 vezes 10 elevado a menos 6, né? Quando a gente está fazendo uma multiplicação, aí tem duas regrinhas legais. A primeira, a gente está elevando um bloquinho de multiplicação, então o elevado cai nos dois números. Ou seja, o elevado a 3, que está elevado esse bloquinho aí, vai cair no 2 e no 10 elevado a menos 2. Então, 2 elevado a 3 vai ser 8. E 10 elevado a menos 2 elevado a 3 tem a regra de multiplicação dos expoentes, né? A gente está elevando 10 a menos 2 e depois elevando a 3, elevado de elevado, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então fica 10 elevado a menos 6. Vamos lá como está aqui, como está aqui. Maísa passando bem na frente, seguida de Gabi. Mas bora lá, ainda tem 3 perguntas. Quanto que vale 0,013 vezes 10 elevado a quarta menos raiz de π dividido por 23,7 elevado a menos 2? E tudo isso que eu acabei de falar elevado a zero. Quanto que vale esse número gigante, 10 elevado a 4 menos raiz de π? Tudo isso elevado a zero. Vale 26 mil, vale 9,3816, 10 elevado a 2, vale 0,000028416 ou vale 1? Quanto que... Boa, vale 1. Voltando à ideia, qualquer número elevado a zero vai ser 1. Então, esse número inteiro, que é uma coisa horrível, que eu coloquei horrível de propósito, tudo isso elevado a zero é 1. Olha que bonito. O zero tem um poder magnífico quando a gente não está só somando e fazendo menos zero. Quando a gente eleva a zero, tudo fica igual a 1. Quando a gente multiplica por zero, tudo fica igual a zero. Olha que número maravilhoso. Bom, vamos lá. Ainda mais em primeiro, seguida de Gabi. Mas a gente ainda tem mais 2 perguntas, hein? 9 de 10. Agora sobre eletrostática. 2 partículas com cargas 10 elevado a menos 6 e menos 8 vezes 10 elevado a menos 6 exercem uma força uma na outra de atração, repulsão, uma força perpendicular ou não exercem força alguma. 2 partículas de carga mais 10 elevado a menos 6 e menos 8, 10 elevado a menos 6 exercem uma força de atração, repulsão, força perpendicular, uma força de atração. Vamos lá, por quê, né? Por quê? Bom, a gente tem 2 partículas. Uma tem uma carga de mais 10 elevado a menos 6. Esse menos aqui em cima não é um número negativo, porque o real sinal do número está aqui, olha, está no começo dele. Quando a gente eleva menos o número, a gente não está fazendo esse número negativo, né? A gente não está fazendo aqui como menos 10 elevado a 6. A gente está fazendo só 1 dividido por 10 a 6. E continua sendo um número positivo. Então, no caso aqui, a gente vai ter uma carga positiva vezes uma carga negativa, né? 8, quer dizer, vezes não, né? Uma carga negativa aqui, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa, 2 cargas de sinal contrário se atraem. 2 cargas de mesmo sinal, né? Positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, positivo com negativo se atraem, os opostos se atraem, olha que coisa bonita. Então, eles vão ter uma força de atração. Logo, Maísa em primeiro, seguida de Gabi. Bom, vamos lá para a última pergunta. Essa aqui, divisora de águas, mas... Verdadeiro ou falso? Thanos é o melhor professor que existe? True, verdadeiro? Ou false? Falso, né? Thanos é o melhor professor que existe? Bloquinho azul, verdadeiro? Triângulo vermelho, falso? Ô, louco, falaram que sim, mas a resposta certa era falso. Na verdade, tem muitos outros professores aí, gente finíssimas, e é até difícil de falar que um professor é melhor que outro, né? Afinal, o que seria um bom professor? Um professor que se adequa aos alunos, então cada professor, cada aluno, cada professor, né? Essa aí era a pegadinha. Bom, terminamos aí.
Infelizmente, N ficou em terceiro, né? Porque ela não pôde mais competir. Seguido de Gabi, também parabéns. Seguido de Maísa. Boa, 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 boa. Curtiram, curtiram? De boa, dá pra voltar agora pra... Sim, com certeza, bora. Então, bora começar a aula de hoje? Se hidratem. Sempre bom, sempre bom. Bom, então, seguindo a nossa aula, a gente tem a aula sobre o campo elétrico, né? O que seria o campo elétrico, né? A gente está falando de... Até agora a gente falou de cargas elétricas, de eletrização de um corpo, né? A gente está colocando cargas elétricas em um corpo, que duas cargas elétricas exercem uma força uma na outra, né? Seja cargas iguais uma força de atração, cargas sinal oposto, uma repulsão. E quando a gente está falando de forças, tem uma coisa muito engraçada, né? Que, por exemplo, a gente tem aqui a nossa Terra, e a nossa Terra tem essa coisa conhecida chamada gravidade. E não importa onde eu colocar a coisa nessa Terra, né? Ou a ideia da gravidade é, na verdade, que a gente atrai a Terra e a Terra atrai a gente, né? A gente tem, por exemplo, aqui... Deixa eu tirar aqui rapidinho. A gente tem aqui a nossa... Peraí, a nossa Terra, um planeta azul, né? Nossa Terra aqui bonita. E a gente tem uma pessoinha aqui, uma pessoinha aqui na Terra, que ela está sendo atraída pela Terra, né? Ou até mais fácil de falar, ao invés de uma pessoinha, a gente tem a nossa... O giz branco. A gente tem a nossa Lua bonita, proporções não tão bem feitas, e a Lua orbita em volta da Terra porque a Terra está atraindo a Lua, né? Tem uma força aqui que a Terra está fazendo, que é a força gravitacional. Da mesma forma que a Terra atrai a Lua por causa da gravidade, a Lua atrai a Terra por causa da gravidade, né? Só que não vamos nos concentrar nessa força agora, porque o que eu quero falar é, não importa se a Lua está desse lado da Terra, se a Lua está desse lado da Terra, ela sempre vai ter uma força sendo atraída para o centro da Terra. Então, se não importa onde eu colocar a Lua aqui em volta, tem uma força, eu posso falar que a Terra ela tem um campo. Esse campo de força, né? Olha que bonito. Ela tem um campo de força. Esse campo de força a gente chama de gravidade. E como que a gente acha essa gravidade, né? Não é mesmo? Bom, a gente tem a regra, uma regra das mais clássicas, né? Da física newtoniana, que a nossa força-peso, o nosso peso, né? Em newtons, a força que a Terra atrai a gente, a força aqui que está nos puxando para baixo, ela vai ser igual à nossa massa, ou seja, erroneamente falando, nosso peso vezes a gravidade, vezes, né, todo esse campo aqui que está em volta da Terra. E a gravidade, no caso, seria, então, a força-peso dividido, estava multiplicando, né, dividido pela massa. Olha que bonito. Chama gravidade. E, bom, quando a gente está falando de forças, a gente está falando de vetores, né? A força, ela puxa a gente para baixo, né? Ela está puxando aqui a gente para baixo, não é só um valor, né? Ela tem uma direção, ela está apontando sempre para baixo. Então, sendo aqui a força um vetor, o campo gravitacional também vai ser um vetor. E no caso da Terra, a gravidade, né, esse campo gravitacional, é mais ou menos isso que eu estou mostrando aqui. É basicamente um monte de setinhas apontando para a Terra. Por que apontando para a Terra? Bom, porque qualquer massa que eu colocar aqui, qualquer corpo, não importa onde eu colocar aqui em volta, ele vai ser atraído para o centro da Terra. Então, a gente vai ter esse campo gravitacional ao redor da Terra. E por que eu estou falando de campo gravitacional, né? Eletromagnetismo que a gente está falando? Bom, porque partículas também têm essa mesma ideia. Quando a gente tem uma partícula positiva e uma negativa, por exemplo, se eu tiver aqui também uma partícula positiva, que eu vou fazer bem grande assim para diferenciar, e uma partícula negativa, bom,
duas cargas sinal oposto, vai ter uma força aqui de atração que essa partícula positiva vai fazer na partícula negativa. Essa força, no caso, agora sendo uma força elétrica, porque essa força está surgindo por causa de eletricidade, de cargas elétricas. Força também vetorial, né? Ela tem uma direção, está apontando aqui na direção da minha partícula, e não importa onde eu colocar essa partícula negativa em volta dessa partícula positiva. Posso colocar ela aqui, eu posso colocar ela aqui, eu posso colocar ela em qualquer lugar aqui, ela sempre vai ter uma força de atração do centro aqui da minha partícula. Então, posso falar que essa partícula positiva, essa carga positiva, ela está fazendo um campo elétrico ao redor dela. Olha que bonito! Ela está fazendo um campo elétrico ao redor dela. Só que, qual que é o problema com cargas ao invés de massa? Bom, a gente não tem massa negativa. Não existe massa negativa, né? Na verdade existe, mas a gente não comenta disso aqui agora para vocês. Não estamos falando de buracos negros, nem de portais pelo universo. Estamos falando apenas de corpos se atraindo. Então, bom, a gente não tem massa negativa. Então, nossa força-peso, ela sempre vai estar sendo, para achar a gravidade, né? Ela sempre vai estar dividindo por um valor positivo. E a força-peso é sempre na direção do corpo, né? A gente está sempre sendo atraído em direção à Terra. Nunca a gente começa a flutuar do nada, né? Então, essa direção vai ser sempre a mesma. Quando a gente tiver uma massinha aqui, ela sempre vai ter um campo gravitacional apontando em direção a ela. E qual que é a diferença de cargas elétricas? Bom, nas cargas elétricas, a mesma ideia se aplica. A gente vai ter que a força-peso vai ser substituído pela força elétrica. E a minha massa, ou seja, o que causa aqui a minha força até a Terra, né? Afinal, eu só estou sendo atraído pela Terra porque eu tenho uma massa, vai ser substituído pela carga da partícula. As partículas só se atraem uma pela outra por causa da carga. E, bom, a gravidade vai ser, na verdade, o que a gente vai chamar de campo elétrico, que a gente representa com um esão. É o campo elétrico. E de elétrico, esão. Olha que bonito. É o que eu coloquei aí. E qual que é o problema disso? É que muitas vezes essa carguinha aqui, ela é negativa. E bom enfatizar também, quando eu estou falando dessa carga aqui, não é da grande carga, né? A gente tem aqui a grande carga e uma carguinha menor, por exemplo, negativa, vai? Ela está sendo atraída aqui. Eu não estou falando dessa grande carga aqui, esse Qzão. Eu estou falando desse Qzinho aqui. Por quê? A gente tem a força-peso, a gente divide pela nossa massa, e não a massa da Terra, né? A gente tem a nossa força-peso dividido pela nossa massa, a gente encontra a gravidade. Então, se a gente pegar essa força elétrica e dividir pela carguinha, ou seja, para essa minha pequena carga, eu vou ter o campo elétrico gerado por essa cargona aqui. Ou melhor, na real. Quase, mas vamos lá. Voltando à explicação que eu estou tentando fazer até agora, qual que é a diferença de cargas elétricas? Essa carguinha aqui, ela pode ser negativa. E o que acontece quando a gente multiplica um vetor negativo? É a mesma ideia do número. Lembra que o número, quando a gente multiplicava por menos 1, o número girava 180 graus? O vetor, na verdade, acontece a mesma coisa. Se a gente tem uma força elétrica, por exemplo, eu tenho uma força elétrica aqui, força elétrica, e eu estou dividindo por uma carga negativa, né? No caso aqui, que eu estou tendo uma atração de um positivo com negativo, eu estou tendo por uma carguinha negativa, esse vetor vai girar 180 graus. Essa é a ideia que ele faz. Ele está girando 180 graus. Então, o meu campo elétrico não vai ser em direção ao positivo. Se eu tiver uma carga negativa, ele vai girar. Então, ele vai ter aqui, indo para cima. Esse vai ser o meu campo elétrico. Não vai ser, na verdade, em direção à carga positiva. Ele vai ser contrário à carga positiva. Porque em qualquer lugar que eu colocar essa carga negativa aqui, ela vai ter uma força de atração. E pelo fato de ser uma carga negativa, força de atração aqui, e pelo fato de ser uma carga negativa, eu vou ter um
campo em direção oposta, porque eu estou dividindo pela carga negativa, né? Eu estou girando ele 180 graus. Olha que bonito. Deu para entender aqui, mais ou menos? Só para entender assim, deu sim? Então, bora lá. Eu não estava escutando, caso alguma de vocês duas tivesse falado, mas... Bom, e como que a gente faz, né? Toda essa regra aí? Bom, basicamente, quando a gente tem cargas positivas, elas vão ter um campo direcionado para fora. A carga positiva, né, vai fazer um campo jogando assim para fora, tipo, pá! E a carga negativa vai ter um campo vindo para dentro. Ou seja, vai ser um campo parecido até com o da Terra, né? Um campo gravitacional vindo para dentro. Ela vai ter um campo elétrico direcionado para dentro. E para visualizar isso melhor, tem todos os casos possíveis de se acontecer aqui. Vamos ver todos esses casos. Se a gente tiver uma partícula grande aqui, negativa, e uma partícula pequena positiva. Bom, sinal igual, elas se atraem, ou seja, vai ter uma força entrando aqui no campo, e a minha carga de prova, né, que eu chamo de carga de prova, mas a minha carguinha, o meu Qzinho, ele é positivo. Se ele é positivo, ele não vai mudar de lado, né? Então ele vai ser um campo também entrando. Já que o F está entrando e a carga é positiva, não está girando nem nada, ele vai ser entrando. E se eu tiver uma carga negativa e uma carguinha negativa? Uma cargona negativa e uma carguinha negativa? Bom, nesse caso, é uma força de repulsão, duas cargas de mesmo sinal, né? Se repelem, se uma quer se separar da outra, negativo com negativo não vai dar, positivo com positivo também não vai dar. Então, duas cargas de mesmo sinal se repelem. Então, vai ter uma força para fora. E já que minha carguinha é negativa, essa força vai inverter e vai vir para dentro. Então, olha que bonito. A carga negativa, nos dois casos que eu fiz, colocando uma carga positiva, uma negativa aqui fora, ela sempre vai ter um campo para dentro. Não importa onde eu colocar essa partícula e tudo mais, ela vai ter aquela cara lá que eu tinha mostrado até antes, ela vai ter todo esse campo de força elétrico ao redor dela. E, no caso da carga negativa, atraindo. E na carga positiva? Bom, na carga positiva, vamos lá também pensar no mesmo caso, carga positiva, colocando uma positiva aqui. Positivo com positivo, se repele. Então vai ter uma força para fora. E já que a carguinha é positiva, não vai inverter nem nada, o campo também vai ser para fora. Olha que bonito. E se eu tiver positivo com uma carguinha negativa? Bom, dois sinais opostos, né, positivo e negativo, se atraem, vai ter uma força para dentro. E já que minha carguinha é negativa, essa força para transformar no campo elétrico vai ter que girar 180 graus. Girando, a gente tem o nosso campo elétrico apontando para fora. E não importa onde a gente colocar, a força sempre vai ser para dentro, então o campo sempre vai ser para fora. Olha que bonito. No caso de uma cargona positiva, o campo é para fora. Uma carguinha negativa, o campo é para dentro. De boa aí? Professor, Oi. em questão de positivo e negativo, sempre quando se falar de física, sempre vai sempre lembrar daquela regra, os opostos se atraem? Sim. Tá. Quando eu estou falando de cargas, pelo menos sim. Não sei se tem outro Isso, caso da física com positivo e negativo. Pelo jeito no caso aqui, o nosso específico. Ah, sim. Os opostos sempre se atraem e os iguais sempre se repelem. Se eu tiver uma baita de uma carga negativa e uma carguinha negativa, vai ter uma força de repulsão entre elas. Se eu tiver duas cargas lá, mesmo tamanho, só que uma é positiva e uma é negativa, força de atração. Vai variar a quantidade dessa força. Por exemplo, se eu comparar a força que eu estou sendo atraído pela Terra com a força que a Lua está sendo atraída pela Terra, a Lua tem uma massa milhares de vezes maior que a minha. Então ela vai estar sendo atraída com uma força muito maior. Só que é aquele negócio, né? Ela também tem mais massa, então ela precisa de mais força para se mover. Da mesma forma, as cargas, né? Duas cargas de sinal contrário, atração. Duas cargas de mesmo sinal, positivo, positivo, negativo, negativo. Seja uma positivo pra caraca e outra bem pouquinho positivo, ainda é positivo, positivo, repulsão. Uma baita cargona negativa
carguinha positiva, negativo, positivo, atração. Tranquilo? De boa. Obrigada. De boa. Então, e outra coisa legal de se falar, visualizando, né? Vamos fazer uma aula de vetor rapidinho. Visualizando aqui um pouco, quando a gente tem um caso de cargas elétricas, não tem só esse giro, né? Quando a gente está falando de carga, quando esse Qzinho é negativo, né? A gente não tem só esse giro. O que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui uma carga negativa, vai? E ela está sendo atraído uma força. Vocês ainda conseguem ver aqui? Eu não sei. Deixa eu... Não, tá cortando. Tá cortando? Então, peraí. Eu tenho aqui uma carguinha negativa e ela está sofrendo aqui uma força, né? Uma força elétrica. Essa força é um vetor. Já que a carguinha é negativa, aqui está dividindo por negativo, dividir e multiplicar, né, no caso de só de sinal positivo e negativo, tem o mesmo efeito. Então, dividir por negativo é a mesma coisa que multiplicar por negativo. Então, esse vetor vai dar um giro aqui. Aqui vai vir exatamente para cá. Só que ele ainda não é o nosso vetor de campo elétrico. O que eu faço a mais disso para transformar ele no vetor de campo elétrico? Eu tenho que dividir pelo valor da carga. Ou seja, se a carga, né, for um valor muito grande, eu vou estar dividindo por um valor muito grande, então ele vai encolher. Ele vai estar aqui uma encolhida. Agora, no caso, até se a carga for um valor muito pequeno, que muitas vezes acontece, por exemplo, a carga é menor do que 1, quando a gente divide, por exemplo, por meio, o que acontece quando a gente divide por meio, né? A gente aumenta o número. Por exemplo, 10 dividido por meio, fazer divisão com vírgula é meio ruim, né? Mas quando a gente até aplica aquela regra lá, 10 dividido por meio, vira 20, ele aumenta, né? Então, quando essa carga aqui é muito pequena, no caso, aquela setinha antes que estava desse tamanho, ela vai aumentar. Então, eu tenho que fazer essa divisão ainda pelo valor da carga para ver se a setinha diminui ou aumenta, ou até posso permanecer igual, né? Se a carga for igual a 1. No caso, são esses dois passos para a gente fazer o vetor de campo elétrico. A gente vê a força. Beleza, vimos a força. A carga é positiva ou negativa? É positiva? Então o campo vai ser na mesma direção. Vai ser uma setinha lá na mesma direção. Se a carga for negativa, a setinha gira 180 graus. Então ela vai lá para o outro lado. Aí a gente divide pelo valor da carga mesmo. A gente divide lá, seja 10 microcoulomb, 10 milicoulomb, 50 mil coulombs, a gente divide. Tranquilo aí? Sim. Sim? Então, bora lá. Enfim. E tem uma regra para campo elétrico, uma fórmula assim mais bonita do que só a força elétrica, né? Eu vou ter que achar a força elétrica para achar a carga? Não. Não tem. Você sempre vai ter que achar a força elétrica para depois achar a carga. Só que no caso de partículas pontiformes que a gente estava falando, né, no começo da aula, não sei se chegou a gravar, caso alguém esteja vendo no YouTube depois, mas no começo da aula, quando a gente está falando, né, quando a gente tem duas partículas pequenininhas aqui, seja positivo e negativo, a gente tem uma força de atração delas e a gente sabe o valor dessa força. O valor dessa força é F, é igual a K vezes a carga da primeira, carga da segunda, ou melhor, né, vou fazer aqui, a carga da primeira vai ser Qzão, por exemplo, a carga da segunda vai ser Qzinho, e elas vão ter, vamos até fazer de outra cor, né, pelo amor de Deus, Qzão, Qzinho, uma força aqui branca, F, e no caso, tendo a distância delas aqui, né, eu tenho aqui uma distância, eu vou ter que a força, essa força aqui que está sendo aplicada nelas, vai ser igual a uma constante K, a constante da eletrostática que a gente chama, vezes a carga da primeira, vezes a carga da segunda, dividido pela distância delas ao quadrado. Essa é a regra de cargas pontiformes, é a lei de Coulomb. Então, quando a gente tiver um caso de duas cargas pontiformes
fazendo uma força sobre a outra, e a gente quer achar o campo nesse caso, por exemplo, qual é o campo que essa carga positiva faz? Bom, carga positiva, eu quero saber o campo que essa carga aqui faz. Então, eu tenho que olhar a carga dessa. Vai, por exemplo, qual é o campo que ela faz aqui, né? Bom, carga negativa, o campo vai ser pro... Deixa eu colocar outra cor. O campo vai ser pro outro lado. E qual que vai ser o valor desse campo? O valor desse campo vai ser a força dividido pela carguinha. Só que a força é tudo isso aqui. Se eu dividir isso aqui pela carga, é basicamente cortar aqui a carga. Então, o que vai sobrar aí, no caso, vai ser... Aqui, ó. A força... deixa eu fazer um pouquinho aqui mais pro lado. Fazer aqui em cima, vai. A força vai ser o K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por distância ao quadrado. Isso dividido pela carga. É a regra, né? Força elétrica dividido pela carga. Dividido, posso cortar aqui. Vai sobrar só a constante K vezes essa carga aqui, porque quando a gente está falando de gravidade, não importa o quão pesado vai, eu tenho a Terra, não importa o quão pesada é a pessoa, pode ser uma pessoa de 100 quilos, pode ser um giz de algumas gramas, pode ser a Lua de bilhares de quilos, a gravidade sempre vai ser a mesma, vai ser aquele 9,81, acho, 9,81 metros por segundo quadrado, da mesma forma que o campo elétrico não vai importar com essa carga aqui. Ele só vai se importar com a constante, a carga maior e a distância até esse ponto aqui ao quadrado. De boa? Isso é para o caso de cargas pontiformes. Porque com cargas pontiformes, né? Por que, né? Com cargas pontiformes? Com cargas pontiformes a gente pode aplicar a lei de Coulomb de força. Mas, em qualquer caso que você queira, você pode aplicar a regra de o campo elétrico é a força elétrica dividida pela carguinha. Ou seja, o campo elétrico dessa partícula zona aqui vai ser igual à força elétrica que ela exerce nessa partículazinha dividido pela carga dessa partículazinha. Sempre pode aplicar essa fórmula. Porque tem alguns exercícios que você fala, duas cargas têm uma força de 10 newtons. Sendo que uma delas é, sei lá, quantos coulombs, qual que vai ser o campo elétrico? Bom, o campo elétrico vai ser a força, 10 newtons, dividido pela carga, sei lá, quantos coulombs. E por isso, a unidade do nosso campo elétrico, ele vai ser newtons por coulomb. Por quê, né? Força em newton, carga em coulomb. Então, a unidade dele, quando você vai escrever, vai ser newtons por coulomb. Aqui tem tantos newtons por coulomb, né? Por exemplo, a minha cama tem 1,8 metros. Eu peso 10 quilos. Não, pelo amor de Deus, eu peso 68 quilos. O campo elétrico vai ser tantos newtons por coulombs. Unidades. De boa até aqui? De boa, sim, então, beleza, qualquer dúvida pode falar. Aí você fala, mas Thanos, aí eu tenho mais de uma carga, eu tenho agora 3 cargas aqui, eu quero saber o campo elétrico que muitas cargas fazem, né? Afinal, eu estou falando aqui do campo elétrico que uma carga faz. Né? Eu estou falando do campo elétrico só dessa carga aqui, a gente usa uma outra carga para saber esse campo elétrico, né? Mas... Enfim, como que eu faço para descobrir esse campo elétrico? Bom, para descobrir esse campo elétrico, a gente faz vetores. Olha que lindo. Por exemplo, eu tenho 2 partículas aqui. Eu tenho 2 partículas aqui, vou colocar aqui. Uma positiva e uma negativa. E eu quero saber o campo elétrico nesse pontinho aqui devido a essa carga positiva e essa negativa. Como que eu faço? Bom, eu sei achar o campo elétrico por causa de uma carga. Por causa de uma carga, é a regra lá de E é igual a força dividido pela carguinha. Mas já que eu não tenho a carguinha, né? Às vezes o exercício me dá a força e a carga. Às vezes o exercício me dá
que é uma carga pontiforme, e pelo fato de ser uma carga pontiforme, a gente sabe que entra lá naquela lei de Coulomb, e nossa força, na verdade, ficaria alguma coisa, por exemplo, carga vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado, essa distância aqui, né? Estou passando aqui em cima, mas tudo bem. Essa distância aqui ao quadrado. Então, dá para achar o campo elétrico aqui. Dá sim. Por exemplo, por causa dessa primeira partícula aqui, que eu vou até chamar de partícula 1, nesse ponto aqui, eu tenho um campo elétrico, uma carga positiva, eu vou ter um campo elétrico entrando, né? Lembra? Cargas positivas, campo elétrico está em cargas positivas, campo elétrico está saindo. Cargas negativas, o campo elétrico está entrando. O professor também se confunde. Qualquer coisa, faz a regrinha lá da campo elétrico, é igual a força dividido por carga. Coloca aqui uma carga que seja aqui positiva para facilitar a nossa vida. Seria positivo, teria uma força de repulsão. Está dividido por positivo, então vai continuar para lá. Vai ter um campo saindo, olha que bonito. Enfim. Aqui, por causa dessa... Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Por causa dessa partícula, eu vou ter um campo saindo. Esse vai ser o meu primeiro campo. E por causa dessa partícula aqui, bom, é uma partícula negativa, com os dados do meu exercício, eu posso achar o campo elétrico. Só vou poder ouvir. Tudo bem. Qualquer coisa com essa aqui eu também já termino. Teoricamente tem mais um pouquinho, mas tá bem suave. Enfim. E por causa dessa carga negativa aqui, agora eu esqueço que essa carga existe. Por causa dessa carga negativa, eu consigo achar o campo elétrico. Carga negativa, o campo elétrico está entrando. Então aqui estaria entrando aqui, ó. Tá vindo para cá, ó. Da mesma forma que essa aqui está saindo, né? Porque estava vindo para cá. Eu vou ter o campo da primeira e o campo da segunda partícula. Agora eu tenho dois vetores. Eu faço a soma de vetor. E soma de vetor, eu fiz uma aulinha de vetores muito legal, caso você queira ver aí. Tá lá no Drive, eu coloco lá o link do Drive depois, coloco aqui embaixo, sei lá, não sei o que eu faço. Mas, basicamente, a gente faz a regra do poligonal. Tem casos específicos para cada vetor, né? Tipo, se dois vetores estiverem na mesma posição, estiverem na mesma direção, quer dizer, ou dois vetores estiverem em direções contrárias, mas, basicamente, a gente coloca a cabecinha no rabinho, que eu chamava, mas a regra do poligonal, a gente coloca esse vetor aqui, esse vetorzinho aqui, a gente copia ele aqui, a gente tem um início e a gente tem um fim, então a gente vai achar que um vetor resultante ou um campo elétrico resultante dessas duas partículas nesse ponto. Deu para entender? Deu, de boa, mais ou menos. Basicamente, sabendo fazer o campo elétrico para uma partícula, para fazer para mais, é basicamente fazer quantas vezes forem necessárias. Se eu tenho duas partículas, faz duas vezes. Três partículas, faço três vezes. E depois você soma todos os vetores. Acredito que sim. Então, bom, bora lá. Qualquer dúvida pode perguntar realmente. Até aqui atrás eu coloquei esse negócio no Drive. Tem uma aulinha meio pá de soma de vetores. Dois vetores na mesma posição, aqui eu estou fazendo de força, mas isso serve para qualquer vetor, seja força, seja campo, seja velocidade, qualquer vetor. Quando os dois estão apontados na mesma direção, a gente faz o F1 mais o F2, né? A gente coloca aqui a cabecinha do F1 no rabinho do F2, cabecinha no rabinho, essa regra que eu aprendi, mas a regra do poligonal, a gente vai ter um início e a gente vai ter um fim. Então, a gente vai ter esse Fzão aqui, e esse Fzão vai ser igual a F1 mais F2. Ou campo 1 mais campo 2 vai ser o campo total. Quando tiver direções opostas, né, a gente vai ver que primeiro a gente vai para um lado, depois a gente vai para o outro. A gente vai ter que a força resultante vai ser F1 menos F2. Ou o campo resultante vai ser o campo 1 menos o campo 2. Quando a gente tiver duas forças perpendiculares, a gente vê que fazendo a regra do poligonal, a gente encontra um triângulo retângulo, que a hipotenusa é a nossa força resultante. Então, a gente vai ter que a força resultante ao quadrado é igual ao cateto 1, ou a força 1 ao quadrado, mais o cateto 2, ou a força 2 ao quadrado. Olha que bonito. E a gente tem o Pitágoras aumentado, que é basicamente essa fórmula aqui, que começa aqui em Pitágoras, e ele adiciona esse 2.f, 2 vezes a força 1, vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo delas. Para quando a gente tem duas forças com um ângulo aleatório entre elas. Ou dois campos com um ângulo aleatório entre eles. Estou passando meio rápido porque eu já passei aqui e não é o foco ensinar vetor tão fortemente agora, mas
essas regrinhas é sempre legal saber, então só estava passando isso aqui. E bom, a gente só teria... Nossa, não, a gente teria muita coisa, tá? Gabi, você acha que dá tempo de fazer um exercício só para ficcionar? Pode ser. Então vamos lá. Exercício do Mackenzie. Eu não sei se aqui está na frente de vocês, mas eu coloco aqui para aí. Mackenzie, as cargas pontiformes, olha, carga pontiforme, a gente pode usar a lei de Coulomb lá, né? As cargas pontiformes Q1 de 20 microcoulomb e Q2 de 64 microcoulomb, lembrando, esse símbolozinho aqui é o micro, que quer dizer 10 a menos 6, tem o milli, que é um Mzinho, que é 10 a menos 3, o micro, que é 10 a menos 6. De 64 microcoulombs estão fixas no vácuo, ou seja, tem o K é igual a 9 vezes 10 a nona, a nossa constante eletrostática no vácuo, né, porque em outros materiais é diferente, mas em 99% dos casos vai ser no vácuo, vai ser 9 vezes 10 a nona, respectivamente no ponto A e B. Determine o campo elétrico resultante no ponto P, ou seja, a gente tem um ponto P aqui, essa carga aqui vai gerar um campo elétrico, essa carga aqui vai gerar um campo elétrico, a gente vai ter um campo resultante desses dois campos elétricos. Como a gente calcula, né? Vamos lá. Bom, são duas cargas pontiformes, então a gente pode usar a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb lá falava que quando a gente tem, nesse caso aí, a gente tem uma carguinha 1, a carguinha 1 aqui, e a gente pode até fazer aqui, a carguinha 1, ela é positiva, né? Mais 20 coulombs, ela é positiva. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma carga positiva também, vai ter uma força elétrica de repulsão, uma força elétrica aqui, e a força elétrica eu sei que, pela lei de Coulomb, força elétrica é igual a K vezes esse Q aqui, que eu vou chamar de Qzão, melhor, Qzão, vezes Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. E para achar o campo elétrico, eu faço tudo isso dividido pela carga, pelo Qzinho. Para achar só um ponto, né? Eu não preciso dessa carga para achar. Eu posso ter só um ponto aqui. E no caso, eu dividindo esse Qzinho com esse Qzinho aqui em cima, eu teria essa regra aqui, olha que bonita. Essa vai ser a regra do campo elétrico. Eu sei que ele está indo para lá, porque cargas positivas, o campo elétrico está saindo. Então, essa é a regra. Bom, o K, ele nos dá 9 vezes 10 a nona. O Qzão, ele nos dá 20 microcoulombs, ou 20 vezes 10 a menos 6 coulombs. Que micro, né, o milli é 10 elevado a menos 3. O micro é 10 elevado a menos 6. Tem um nano também. Nano é 10 elevado a menos 9. Né? Vai seguindo de 3 em 3. Mas a gente está falando de micro, então é 20 micro, 10 elevado a menos 6 coulombs. Eu tenho o K, eu tenho o Qzão, e a distância delas ao quadrado, a distância delas é 20 centímetros, mas quando a gente está falando de força de força elétrica, a gente tem que falar em metros. Então, 20 centímetros, eu já falei dessa conversão aqui, 1 metro tem 100 centímetros, então 20 centímetros é 0,2 metros. Então, tenho essa distância aqui também. Olha, eu consigo achar o campo elétrico com isso. E a outra carga, como seria? Bom, a outra carga, eu estou aqui do outro lado, né, mas eu tenho a carga 2, que é 64 microcoulomb, eu tenho o K, e eu tenho a distância delas, né, no caso. Só que se for ver esse exercício, você pode pensar, a distância delas é 1. Não. Olha, a gente quer saber até o ponto P. E 1 é a distância entre as duas cargas. Até o P seria 1 metro menos 20 centímetros, ou 80 centímetros. Né? Se a gente tem 1 metro 100 centímetros menos 20 centímetros, sobra só 80 centímetros. Então, no caso, a gente tem, para a carga 1, a gente sabe como achar o campo elétrico, para a carga 2, a gente sabe como achar o campo elétrico. E ainda para a carga 2, né? Carga 2 também é positiva, é mais 64 microcoulombs, então aqui vai ser para a carga 1,
para a carga 2 vai ser para fora. Por que para fora, né? Que a gente vai ter a carga 2 aqui desse lado, a carga 2 aqui desse lado, carga positiva, o campo vai estar saindo dessa carga. Então, o campo aqui, ele vai estar saindo dessa carga, vai estar vindo para cá. Olha que bonito. Bom, fazendo aí a conta, que eu não quero tomar mais muito tempo de vocês, fazendo a conta, a gente pode achar o campo 1 e o campo 2. A gente faz a conta aí rapidinho. Bom, o K vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, como ele falou lá. A carga 1 vai ser 20 vezes 10 a menos 6, né? Microcoulomb, eu apaguei. Mas era microcoulomb a carga, né? Então é 10 a menos 6 coulombs. E a distância ao quadrado, 0,2, porque a gente está falando de metros ao quadrado. Fazendo essas contas aqui, tudo que é 10 elevado a alguma coisa, eu vou passar para lá. Tudo que não é 10 elevado a alguma coisa, eu vou passar para cá. 0,2 ao quadrado, já ensinei a fazer mais, 0,04. Então, 9 vezes 20. Na verdade, eu não vou cortar esse 20 ainda, porque era a regrinha lá. Vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6. Então, bom, 0,04 dá para fazer notação científica até, para facilitar nossas contas, né? 0,04 é 4 vezes 10 a menos 2, que isso aqui tem duas casas decimais, então eu vou passar esse 4 para cá e fazer 10 elevado a menos 2, né, que seria 4 vezes 0,01. Bom, eu tenho tudo multiplicando embaixo, tudo multiplicando em cima, eu vou cortar esse 20 com esse 4 aqui, então vai ficar 9 vezes 5, e esse 10 elevado a menos 2, eu vou passar para cima como mais 2, né? Aquela regra de divisão, tá? Menos 2 aqui embaixo, eu passo mais 2. Então vai ficar 9 vezes 5, vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a mais 2, né? Esse 10 que eu passei aqui de baixo. 9 vezes 5, 45. 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 2, bases iguais, eu conservo a base, multiplico os expoentes. 9 menos 6 mais 2, 9 menos 6 menos 9 menos 6 mais 3, mais 2, 5. Então, vou ter 45 vezes 10 a quinta. Ou, até em notação científica, caso vocês prefiram 4,5 vezes 10 a menos a 6. Então, achei o meu campo elétrico 1. Eu achei esse valor aqui. Esse valor vai ser 4,5 vezes 10 a 6 newtons por coulomb, unidade de campo elétrico. Bom, e para a carga 2, a carga 2 vai gerar um campo elétrico E2, que vai ser o K 9 vezes 10 a nona, a carga 64 vezes 10 a menos 6, e a distância delas ao quadrado 0,8, porque é centímetros, lembra, 80 centímetros, 0,8, ao quadrado. 0,8 ao quadrado dá 0,66, tudo que é 10 elevado a alguma coisa eu passo para lá, tudo que não é 10 elevado a alguma coisa eu passo para cá. Vai ficar 9 vezes 64, vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 6, e eu vou transformar o 0,64 em, não notação científica, mas para facilitar nossas contas, vou tirar a vírgula dele. Tem duas casas decimais, então eu vou passar 64 vezes 10 a menos 2, que seria a mesma coisa, 64 vezes 10 vezes 0,01, então 0,01, 10 a menos 2, né? Tem duas casas decimais, 0,02, que é 10 elevado a menos 2. Então, 64 vezes 10 a menos 2. Bom, 64, 64, tudo multiplicando, tudo dividindo. Posso cortar, cortei aqui. E o 10 elevado a menos 2 eu passo como mais 2. Mesma coisa, chegando no final, eu tenho 9 vezes 10 a quinta. Mas, para facilitar o nosso exercício, que está sempre falando 10 elevado a 6, 10 elevado a 6, 10 elevado a 6, 10 elevado a 6, eu vou fazer isso em 10 elevado a 6. Então, 9 vezes 10 a quinta vai ser a mesma coisa que 0,9 vezes 10 a 6. Basicamente, eu fiz aqui, né? Eu fiz 9 vezes 10 a quinta. Eu passei esse 9 como 0,9 vezes 10. Isso aqui vezes 10 a quinta. Então, 10 vezes 10 a quinta, aqui tem um 1 escondido, né? Quando tem o próprio número, esse próprio número elevado a 1 é o próprio número. Então, ficaria 1 mais 5, 0,9 vezes 10 a sexta. Olha que bonito. Agora, a gente tem dois campos elétricos. A gente tinha lá, né, no nosso ponto, o campo elétrico da primeira partícula saindo, o campo elétrico E1, que eu chamei, e
campo elétrico vindo para cá, E2. Olha, são dois vetores em direções opostas. Então é só fazer um menos o outro. Por exemplo, se eu fizer para cá positivo, né? Eu vou ter que o meu campo resultante, vou até fazer aqui um tamanho diferente para meu campo resultante, ele vai ser o E1 menos o E2. Por quê? Porque eu vou estar vindo na direção de E1 e depois eu vou voltar aqui na direção do E2. Eu vou estar indo e depois voltando. Eu vou ter um campo resultante, mais ou menos assim. Um campo resultante. Então, como que eu faço essa soma, né? Eu tenho 4,5 vezes 10 a 6 menos 0,9 vezes 10 a 6. Bom, como que a gente faz uma conta dessa? A gente transforma o 10 elevado a 6 em uma palavra. Em uma palavra mesmo. Por exemplo, eu tenho, 4,5 vezes 10 a 6 menos 0,9 vezes 10 a 6. Vou transformar o 10 a 6 em laranja. Só tomar cuidado para não cair numa rachadinha, mas... Eu tenho 4,5 laranjas e eu estou tirando 0,9 laranjas. Quantas laranjas eu vou ter? Bom, 4,5 menos 0,9 dá até para fazer uma analogia aí, 45 menos 9 dá 36, então seria 3,6 laranja. Só que a minha laranja é o 10 vezes 10 elevado a 6. Então eu vou transformar aqui. Vezes 10 elevado a 6. Eu achei meu campo elétrico resultante. Para visualizar aí, eu tinha meu campo elétrico 1 para lá, meu campo elétrico 2 para cá. É só fazer o campo elétrico 1 menos o 2 e eu obtive 3,6 laranja, ou 3,6 vezes 10 elevado a 6. Bom, e eu acho que é isso pela aula de hoje. Acho que eu tomei já tempo demais de vocês. A partir daí eu iria falar de linhas de força, mas aí realmente não sei se é uma boa de cair nesse assunto agora, porque ele é bem comprido. Entenderam tudo até aqui? De boa? Gostariam de perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Foi bem tranquilo. Então, agradeço. O importante é que estejam aprendendo bem, que por mais que não esteja aprofundando tanto, passando tão rápido, é legal pegar o conhecimento, assim, a base dele, para não decorar, porque a decoração é falha, né? A gente esquece as coisas. Então é bom entender de onde vem o conceito para realmente crescer a ideia, para na hora do exercício você poder, caso não esteja com tanta confiança assim, você fala, não, vamos fazer o passo a passo. Faz o passo a passo lá, garante lá, é isso. Então, agradeço. Bom, vou parar a gravação.